terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje nós vamos dar início a um novo assunto, que é a segunda lei de Mendel. Aqui, né? A gente vai dar início aqui nas nossas aulas remotas. Em sala de aula, a gente já tinha iniciado esse assunto e creio que vocês já ainda lembram, tem anotação no caderno para vocês terem uma noção, dá uma revisada aí e acompanhe essa aula comigo. Porém, vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Você se lembra da primeira lei de Mendel? Gente, a primeira lei de Mendel, ela trabalhava com monohibridismo. O que significa isso? Mendel analisava uma característica por vez dentro dos seus cruzamentos envolvendo ervilhas. Se vocês notarem aqui nesse cruzamento aqui, nós temos a característica cor da semente. Então, eu tinha ervilhas amarelas e tinha ervilhas verdes. Tem uma geração parental totalmente homozigota, uma geração F1 heterozigota e a autofecundação, né, o cruzamento entre gerações F1 me deu noção de dominância e recessividade mais uma vez. Então, a primeira lei dizia: cada característica é determinada por um par de fatores, hoje chamamos fatores de alelos, que se segregam durante a formação de gametas, os quais são sempre puros. Essa foi a primeira lei de Mendel. Aqui nós temos as características, as 7 características que foram analisadas dentro do cruzamento com plantas de ervilhas. Porém, agora, na segunda lei de Mendel, nós trabalhamos no mínimo com dihibridismo. Olha só o que é que meu título está dizendo aqui. Análise simultânea de duas características. Deixamos o monohibridismo de lado e agora trabalhamos com dihibridismo. Então, dentre todas essas características, por exemplo, a cor da semente, como já estávamos analisando, eu tenho a característica recessiva e tenho a característica dominante, o genótipo e o fenótipo para cada uma delas. Ok? Aqui, gente, por esse cruzamento, não confunda com o primeiro cruzamento ali do slide. Eu estou vendo que este indivíduo tem um genótipo agora formado por 2 tipos de alelo. Bem, se eu estou trabalhando com 2 características, para cada característica eu preciso de um tipo de alelo para representá-la, para expressar, certo? Então, aqui eu tenho o V e o R. Veja bem, agora, além da cor da semente da ervilha, eu estou analisando outra característica, que é o formato dessa semente. Essa semente ela vai ser lisa ou essa semente ela vai ser rugosa, certinho? Aqui na geração parental já podemos ver também quais características serão dominantes e quais características serão recessivas. Então, eu tenho um organismo todo dominante homozigoto, tem um organismo todo recessivo homozigoto também para o dihibridismo. E a nossa geração F1, nós podemos ver aqui que eu tenho o fenótipo dominante, certo? Para ambas características e tenho aqui um genótipo totalmente heterozigótico. Então, chegamos à conclusão que Mendel chegou à conclusão e a gente revisa aqui. A segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente, diz o seguinte: dois ou mais pares de fatores segregam-se independentemente durante a formação dos gametas, nos quais se recombinam ao acaso. O que Mendel queria expressar com essa recombinação ao acaso? Veja bem, essa figura aqui, ela representa alelos, como podemos ver aqui, 2 tipos de alelo, cada um na sua forma dominante e recessiva. E essa figura aqui dessa cruzinha seria um cromossomo. Cada um está aí num locus gênico determinado. Então, você vê que o azão, obrigatoriamente, ele não tem que fazer par com o azinho, que é o seu recessivo, certo? Ele pode tanto aparecer com o alelo Bzão como com o alelo Bzinho. Mesma coisa para todos os outros alelos. Eles podem se recombinar ao acaso durante a formação de gametas, certo? Então, nós temos para este dihibridismo aqui, para este genótipo heterozigótico que estamos vendo aqui, eu tenho 25% de chance de ter azão, Bzão, mais 25 de azão, Bzinho, mais 25 de azinho, Bzão e de azinho, Bzinho, certo? Entendam essa recombinação ao acaso na formação dos gametas. Olha só. Então, chegamos agora a entender o resultado da geração
F2. Eu tenho aqui, pessoal, o cruzamento entre dois indivíduos totalmente heterozigóticos para ambas as características, resultado da geração F1. Como é que eu vou montar esse cruzamento? Na primeira lei de Mendel, eu sei, era bem mais fácil, né? Você trabalhando só com 2 alelos de um lado, 2 alelos de outro. E agora você tem 4 alelos de cada lado para você montar os gametas e fazer um cruzamento. De forma linear, com certeza vai demorar muito mais. Para a segunda lei de Mendel, a gente recomenda que você faça o quadro, né? O famoso quadro de Punnett. Então, aqui você vai tirar os gametas para cada indivíduo, faz a combinação de gametas de acordo com o genótipo de cada indivíduo. Por exemplo, aqui nós temos 2 indivíduos iguais, que são resultados da geração F1. Estou justamente querendo encontrar a geração F2. Então, eu tenho aqui, ó, Vzão, Rzão, um gameta. Vzão, Rzinho, outro gameta. Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Então, cada um desses indivíduos tem condição de recombinar ao acaso e formar 4 gametas diferentes. Vou colocar um indivíduo e seus gametas na horizontal, outro na vertical. E aqui, olha, vou fazendo as combinações das duplas, né? Vou fazendo os cruzamentos e encontrando genótipos. Diferente da primeira lei de Mendel, onde a gente tinha 4 genótipos, aqui nós teremos 16 genótipos como resultado para a geração F2, certo? Então, vou fazer a análise de fenótipo aqui e também vou fazer a análise de genótipo. Mas já adianto, a proporção fenotípica que tínhamos para a primeira lei de Mendel era 3:1. Agora, na segunda lei de Mendel, essa proporção ela muda, como vocês podem observar aqui, 9:3:3:1. Como seria? Coloquei aqui esse quadro, o mesmo cruzamento, tá? Para vocês observarem melhor a disposição dos genótipos. E quando vocês fizerem a análise, vocês vão encontrar essa disposição para o fenótipo. Eu vou ter 9 ervilhas amarelas e lisas, para 3 ervilhas amarelas e rugosas, para 3 ervilhas verdes e lisas, para 3 ervilhas verdes e rugosas. Então, daí que surge essa proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. 9:3:1. Certo, galera? Para a gente formar o quadro, vocês viram que a gente precisou fazer a recombinação de gametas para entender quantos gametas cada genótipo daquele com 2 alelos poderia ofertar. Se uma questão ela te perguntar justamente isso daqui, olha, encontre a quantidade de gametas para certo genótipo. Olha só, aqui eu tenho um tetrahibridismo. Como é que você sabe, professora? Eu não estou vendo aí nenhuma característica distinta. Eu tenho 4 alelos aqui nesse genótipo. Eu tenho o alelo A, o B, o C e o D. E eu sei que cada alelo desse está representando uma característica diferente, certo? Então, como é que eu encontro a quantidade de gametas, já que a segunda lei de Mendel fala justamente isso, dessa recombinação ao acaso dos gametas, dos alelos para a formação dos gametas? Como eu consigo encontrar a quantidade de gametas que um determinado genótipo, na segunda lei de Mendel, pode originar? Veja bem o que é que você vai fazer. Olha só, aqui eu tenho Azão, Azinho. O alelo A, ele tanto pode ofertar um alelo Azão como Azinho. Então, eu tenho 2 disponibilidades aqui de ofertar alelo. Bzão, Bzinho do mesmo jeito. Eu tanto posso, nessa característica representada pelo alelo B, tanto posso entregar o alelo Bzão quanto Bzinho para a formação de gameta. 2 possibilidades. Agora, veja aqui o alelo Czão, Czão. Eu só tenho uma possibilidade de alelo para recombinar ao acaso. Só o Czão. Para essa característica, eu só trouxe o alelo Czão. Dzão, Dzinho, 2 possibilidades. O D maiúsculo e o D minúsculo. O Dzão e o Dzinho. Depois que você encontrar a quantidade de alelos que cada um aqui pode ofertar, você vai fazer uma multiplicação. Ó, 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2. Então, eu vou ter 8 gametas diferentes, 8 gametas distintos que um indivíduo com esse genótipo aqui pode formar, certo?
Espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos por partes até chegar em mais coisas desse assunto, da segunda lei de Mendel. Até aqui, gente, façam anotações, revisem, procure outras fontes de pesquisa para que esse assunto possa ser melhor fixado aí na sua memória. Certinho? Beijos, abraços e até a próxima aula.